Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 7 extra de perguntas e respostas. Na verdade eu vou chamar esse episódio de episódio 7, bloco 2. Foram muitas perguntas no episódio 7, então não quero deixar ninguém na mão. Eu vou fazer esse bloco 2, o bloco extra, o bloco plus, para acomodar as perguntas de todo mundo, tá bom pessoal? Vamos lá para as perguntas. Bom, pessoal, pergunta de número 1 desse episódio extra. Pergunta vem da Ana Carolina Garcia. Ana, não esqueci de você, hein? Ana diz: 23 horas essa figura do Peninha fica a 1000 por hora, todo dia, mesmo nos dias que corre uns 4,5 km, praticamente todo dia. Ele corre de manhã, capota à tarde e à noite está como se nada tivesse acontecido. Eu faço o quê? Olha, Ana, ele é muito engraçado. Esse é um caso típico de cães que tem um nível de excitação e energia e descarga e alerta mental muito alto. Então, o que acontece? Não é que está faltando atividade física para ele. Pelo contrário, eu acho que a corrida de 4,5 km por dia está excelente. Você não precisa ir mais do que isso. O que você vai precisar fazer com ele são exercícios de relaxamento. Na verdade, o que está faltando para esse cachorro? Está faltando ele ter a sensação de que o dia acabou, é hora de descansar, é hora de se acalmar, é hora de se tranquilizar. Então, muita gente que tem cães com nível de energia alto acham que é só necessário fazer bastante exercício, corrida e tudo. O exercício é excelente, mas o exercício é só uma parte. Se você não trabalhar o outro lado, ele vai ficar sempre acelerado. Então, se nesse horário, 11 da noite, como você está dizendo, é a hora que ele fica mais agitado, comece a trabalhar com ele às 10 e pouquinho. Faça com ele o que eu já falei para você várias vezes antes. Faça com ele o exercício do tapetinho. Leve ele para um lugar, direcione, faça ele ficar, faça ele esperar. É a hora mais importante dele aprender a relaxar. À noite é uma hora que você não quer o seu cão agitado. Então, não ache que você tem que levar ele de novo para outra caminhada de 4,5 km. Se você fizer isso, o que você vai estar fazendo para o seu cão? Você vai estar deixando ele mais afiado ainda no lado físico. É como uma pessoa que começa a correr. Você começa correndo 2 km, depois 3, depois 4, daqui a pouco você está correndo 30. E a verdade é muito difícil conhecer uma pessoa que tem uma rotina que possa acomodar 9, 10 km de corrida com o cão todos os dias. Então, 4,5 km tá ótimo. Agora o que você precisa fazer é exercício de relaxamento, tolerância, controle de impulso todo dia, como eu falei para você antes. Então, à noite ele tem que entender que o tipo de atividade, de engajamento que você vai fazer com ele é diferente. Porém, o engajamento tem que existir. Não ache que ele sozinho vai aprender a sentar e relaxar e se tranquilizar. Você vai ter que mostrar para ele como que isso funciona, como você quer que isso aconteça. Então, faça massivamente exercício de relaxamento e controle de impulso. Relaxamento, gente, é o resultado do exercício de controle de impulso, é o resultado do exercício de respeito de espaço. Então, é você ensinar o seu cão a sentar e ficar num lugar. Pelo que você está me descrevendo aí, eu te garanto que você vai ter um bom trabalho com ele nessa fase. Se você dedicar meia hora por dia à noite, reforçando esse exercício com ele, sempre fazendo, pode ter certeza que ele vai se sentir ultra cansado quando isso terminar. Agora, Ana, uma coisa que seria interessante para você seria o uso da caixa de transporte. No bloco 1 do episódio 7 eu falei bastante sobre isso. Cães que são muito elétricos, que são muito agitados, eles precisam trabalhar esse lado do relaxamento. O exercício do place, que é o exercício dos tapetinhos, que é para o cão aprender a ir para um lugar, sentar, deitar e ficar, é o melhor treino que você pode fazer. Mas é um treino que você tem que estar presente o tempo todo. A caixa de transporte é um segundo elemento, é um acessório que ajuda você a criar uma situação onde o seu cão não pode se movimentar muito e ele é obrigado a relaxar. Então, se eu fosse você, eu faria as duas coisas. Eu compraria uma caixa de transporte, colocaria num espaço da sua casa que seja relativamente neutro, ventilado por causa do calor. Se possível, se tiver ventilador, ar-condicionado, deixa no ambiente. Coloca um aromazinho tranquilo de lavanda, põe uma musiquinha legal e começa a condicionar ele a ficar dentro da caixa. É muito importante para cães com esse grau de aceleração mental saberem desligar. É muito estressante para o cão viver nesse cenário o tempo inteiro, essa agitação. Mas o fato é, isso depende de você. Você tem que direcionar. Então, Ana, para você é ideal, tá? Exercício de place todo dia à noite, no mínimo 30 minutos.
Você pode fazer 2, 3 intervalos e fazer esse exercício até por 1 hora, se for necessário, até você conseguir o resultado que você quer. E comece a condicionar ele com a caixa de transporte. Por exemplo, você vai tomar banho de noite antes de dormir, deixa ele na caixa de transporte enquanto você está tomando banho. Não fique assustada se ele gritar, se ele espernear, é normal, mas assista os vídeos que eu tenho sobre a caixa de transporte para você fazer o condicionamento inicial. É muito importante que seu cão aprenda o botão de liga e desliga. Senão, só o exercício físico você não vai conseguir conquistar o que você quer. Você tem que ter o outro lado também. Tá bom, Ana? Qualquer coisa, manda mensagem para mim. A gente continua isso aí no próximo episódio da semana que vem, tá bom? Pergunta de número 2 desse segundo episódio, desse episódio extra. Pergunta vem da Sueli Martins. A Sueli diz: fazer o que com um pincher que faz cocô pela casa inteira? Olha, Sueli, a mesma coisa que eu sempre falo para os clientes que tem cachorros que fazem xixi pela casa inteira, para o cocô vale a mesma coisa. Se o seu pincher faz cocô pela casa inteira, obviamente ele não pode ainda ter acesso à sua casa inteira. Esse é o primeiro passo. Então o que isso significa? Você tem que isolar, tem que deixar uma área reservada para ele, seja um portãozinho que dê da sua cozinha até a sua área de serviço, alguma coisa que limite o espaço dele ao longo da sua casa ou pela sua casa, enquanto você não pode supervisionar. Gente, eu vou frisar mais uma vez, xixi e cocô fora do lugar significa uma coisa simples: falta de estrutura e falta de orientação. Não existe corrigir xixi e cocô no lugar errado quando você não está presente. Se você está presente, primeiro você tem que ter certeza do seguinte: sua orientação está sendo clara, você está deixando claro aonde você quer que seu cão faça xixi e cocô. O que isso significa? Significa o quê? Primeiro, você limita o acesso dele pela casa. Você sabe as horas que ele vai no banheiro, que são quando o seu cão acorda, depois que ele come e quando ele se exercita. O que você faz nessas horas? Você direciona o seu cão para o lugar certo, seja o jornal, o quintal, o tapetinho, aonde você definir. Como que você direciona o cão? Põe a guia no pescoço dele e leva ele até lá. Não ache que seu cão vai aprender sabendo, nenhum deles aprende sabendo isso. A vida doméstica, dentro de casas e apartamentos, não faz parte da natureza do cão. Depende única e exclusivamente de você deixar claro como que você quer que isso aconteça. Você tem que orientar, você tem que ensinar. O que é que você faz? Você vai limitar o espaço dele enquanto ele não sabe. Você vai direcionar ele várias vezes ao dia para aquele local. Quando ele fizer no lugar certo, ótimo, você vai ter uma reação super bacana, ótimo, que legal, muito bom. Algumas pessoas dão um pouco de comida ou um pedacinho de um petiscozinho quando o cachorro faz no lugar certo. Eu não sou contra as pessoas que dão comida. A única orientação, a única observação que eu faço é: se você quiser recompensar o seu cão por acertar, ao invés de usar petisco, use a comida dele ao longo do dia. Então separe um pouco do que seria a porção diária dele e ofereça sempre quando ele fizer isso no lugar certo, quando ele fizer o xixi ou cocô no lugar certo. Mas você não precisa fazer ah, que maravilha, você fez xixi no cocô no lugar certo. Você só precisa dizer: que bom, ótimo, muito bom. Dá o que você vai dar e a vida segue. Então, nunca insira excitação demais no comportamento do seu cão sem necessidade. A menos que você esteja lidando com um cão extremamente tímido, extremamente inseguro. Mas mesmo assim, eu regulo muito o grau de excitação e de recompensa verbal, porque isso pode criar um desequilíbrio para o outro lado do cão. Então, até para cães muito inseguros, muito medrosos, se você fizer uma festa muito eufórica, seu cão vai ficar: ai meu Deus, o que é isso? Então, sempre na medida certa, tá? Mas o mais importante para você é limite o espaço do seu cão pela casa e oriente, esteja presente, dê a sua orientação. Os cães não aprendem sozinhos, gente, eles precisam da gente, tá? Então faça questão de limpar a sua casa inteira, tenha certeza que não existe odor de xixi e cocô pela casa, limpe com o produto certo, não é passar só um paninho úmido, você tem que usar um produto veterinário correto para isso. Tenha certeza que a sua casa está livre desses odores e só deixe o seu cão circular pela casa quando você estiver presente, de preferência com ele na guia, para que você possa interromper. Se você der toda a liberdade para ele sem supervisionar, infelizmente não tem como corrigir, tá bom? Se você quiser mais informação, se você precisar de ajuda, a gente pode marcar uma aula, eu faço com você uns exercícios legais também de orientação em relação a isso e outras coisas, tá bom, Sueli? Pergunta de número 3, pessoal, vem do Edilson Albuquerque. Edilson diz: eu tenho um Lhasa e ele é muito violento com nós mesmos
até com nós mesmos da casa. Gostaria de saber como eu faço para ele melhorar. Olha, Edilson, eu conheço muitas pessoas que têm problema com lhasa, nesse mesmo sentido que você. O que acontece? Se você... É aquela história. A gente vai dando muita liberdade para o cão, a gente deixa de aplicar as regras, a gente não deixa clara a nossa expectativa. Mas a verdade é, os nossos cães não têm a menor reserva em nos corrigir. É nós que muitas vezes temos essas reservas em, eu não posso corrigir meu cão, eu não posso tocar nele aqui, eu não quero pôr uma guia no pescoço dele porque eu vou machucar. A verdade é a seguinte, os cães não levam pro pessoal. E quando eles têm que fazer isso com a gente, eles fazem. O que está acontecendo com você é um caso típico de um cão que tomou conta, literalmente, da casa. E quando você diz que ele é violento com você, muito provavelmente, eu estou supondo porque você não descreveu, mas eu imagino que sejam situações onde ele sobe no sofá sem ser convidado e quando você vai sentar, ele te ataca. Ou ele te ataca quando você chega perto da comida dele ou quando você chega perto de qualquer coisa que seja dele. Ou ele sobe na sua cama e quando você quer subir na sua cama, ele te ataca. Ou quando ele dorme com você e você se mexe, ele te ataca. O que isso significa? Significa que a casa é dele, a cama é dele, o sofá é dele. Então o que ele está fazendo? Ele está te corrigindo, ele está parando o seu movimento, ele está dizendo, ele está impondo os limites dele para você. Então, é muito interessante porque hoje eu respondi essa mesma pergunta para uma outra pessoa. O que você tem que fazer? Se fosse para responder essa pergunta numa frase só, eu diria, você tem que fazer com ele o que ele faz com você, que é o mais lógico. Só que nós somos um pouco diferentes. Então, lógico que eu não vou dizer para você morder o seu cão. O que você tem que fazer? Começar do zero. Cães que têm esse tipo de característica são cães que precisam reaprender a estrutura da casa e a rotina como ela funciona. Então, comece do zero, limite a liberdade dele, guia no pescoço, totalmente, supervisão 100%. Esse cão não tem 1 minuto de liberdade sem você. O que isso significa? Você pode usar a caixa de transporte, que seria sensacional para ele, ou você pode usar um portão que limite o acesso dele ao longo da casa. Ritual de alimentação extremamente eficaz. Você colocar comida, ele tem que aprender a esperar a comida, ele tem que aprender a se afastar da comida, ele tem que entender que comida, brinquedo, sofá, cama, tudo na sua casa pertence a você. Então você tem que de volta tomar posse de tudo que é seu. Casos assim, que já chegaram um pouco mais no extremo, eu sempre oriento a pessoa a marcar uma consulta e a gente eventualmente marcar umas aulas, porque são uma série de passos para você reconstruir essa relação com o seu cão. Mas, de início, o que eu posso falar para você é limite imediatamente a liberdade do seu cão dentro de casa. Assista os meus vídeos, tem uma série de exercícios que você pode começar a fazer com ele. Guia no pescoço, liderança acima de tudo. Veja como você está corrigindo o seu cão, porque provavelmente o que você está fazendo até agora não está sendo muito efetivo, tá bom? No site tem um artigo bem legal sobre reatividade com pessoas. Dê uma lida no artigo e veja o que está descrito ali. E veja onde você se encaixa. Muito provavelmente vocês perderam o papel de liderança e nessa hierarquia vocês estão lá embaixo. Então o seu cão perdeu o respeito por você, que é o mais importante. Então não deixe de assistir os vídeos e ler os textos. Se você tiver dúvida, entre em contato comigo. A gente marca uma aula para ver isso aí, tá bom? Pergunta 4, gente. Pergunta vem da Sueli Fortuna. A Sueli diz: boa noite. Adotei uma SRD em novembro de 2015. Vítima de um atropelamento. Teve sua coluna estabilizada, porém ficou paralítica. O caso dela ela se mutila. Sempre a mesma pata, traseira do lado esquerdo, sem sensibilidade. Já tentamos colar a focinheira e mantermos enfaixada. Ela consegue se virar e ataca a pata. Vale informar que ela está integrada, feliz e se alimenta bem. Nenhum quadro depressivo. Medicamentos, já fizemos uso de quase tudo, nada resolve. Algum comentário ou alguma orientação? Olha, Sueli, alguns cães que viveram traumas físicos, né, atropelamento, quebraram a pata, alguma coisa assim, e ficaram impossibilitados de se movimentar, eventualmente desenvolvem esse tipo de comportamento. Esse é um caso muito complexo, é muito específico e, na verdade, o mais importante se não é uma causa de saúde, você já consultou o veterinário já avaliou o caso dele, o que eu posso te falar? Como todo comportamento negativo que os cães têm, o que a gente tem que fazer é tentar recriar uma nova associação.
talvez ele não sinta as pernas e as pernas dele fiquem simplesmente ao redor dele como algum elemento que ele não sabe o que é. Então ele vai e tenta morder. O que você vai ter que fazer? Um caso como esse, que ele não pode se movimentar sozinho, eu não sei se você tem a alternativa de usar a cadeirinha de rodas, se ele só tem as patas traseiras paralisadas ou se ele tem as dianteiras também. Se ele só tiver as traseiras, uma boa alternativa para você seria a cadeirinha de rodas traseira. Ela vai fazer com que o seu cão possa se movimentar. Isso é muito importante. Alguns cães que perdem a capacidade de movimento devido a um trauma físico, é muito difícil para eles viver a vida inteira sem se mover ou sem ter a capacidade de se movimentar sozinho. Eu já tive experiência com cães assim e para eles é muito, muito difícil. Então, gera um estresse enorme. É como você amanhã ficar paralítica e você não tem uma cadeira de rodas e você não consegue sair do lugar. Então, isso gera um estresse tremendo. Não é um caso de depressão, não acho que ela seja, e como você disse, não é. Ela pode ser muito bem tratada e tudo, mas o fato é, os cães foram feitos para se mover, para se movimentar. Então, se ela não tiver uma cadeirinha, ela vai sempre depender de alguém para se movimentar. O que está acontecendo aí é um mecanismo de descarga de estresse mesmo. É o que tem na frente dela, é o que ela pega primeiro e é o que ela morde e se machuca. Você poderia usar o conezinho no pescoço dela por um tempo? Poderia, mas isso não é isso que vai resolver. Isso é como pôr um remédio, né? Como você remediar só um problema. O que você quer? O que você quer de fato é interromper o impulso dela de morder as perninhas. Então, o que você vai ter que fazer? Eu priorizaria, no seu caso, a cadeirinha de rodas e, quando ela tiver a cadeira de roda, você tem que engajar com ela. Mesmo que você tenha um cão, gente, quando eu falo de engajamento, é muito importante as pessoas lembrarem que eu engajo como com o meu cão. O que é engajamento? Engajamento é você fazer alguma atividade com o seu cão. É você fazer alguma atividade onde ele participe. Então, por exemplo, eu estou sentada no sofá aqui, eu estou engajando com a Lucy. Não estou. Eu estou fazendo a minha atividade, gravando o meu vídeo. Ela simplesmente está aqui, não existe engajamento nenhum, mas ela está do meu lado. Então não cometam o erro de achar que porque o cão está do seu lado, ele está engajando com você. Não é assim. Engajamento é quando você faz alguma atividade que envolve o cão. Seja você ensinar ele a se mover de um lugar para o outro, seja você ensinar ele a te dar pata, seja você condicionar ele a andar na guia, seja você ensinar ele a entrar e sair da caixa de transporte, não importa. Engajamento significa uma atividade onde vocês dois estão envolvidos. E isso é muito mais difícil com cães que têm paralisia. Por isso é muito importante você tentar usar a cadeirinha de rodas. Para ela seria essencial. A minha hipótese aí, a minha melhor resposta para você existe uma frustração mental. Ela não tem nada para fazer, ela provavelmente tem uma certa energia ainda dentro dela, a impossibilidade física de se movimentar está gerando esse estresse tremendo. Então, em vez de a gente buscar uma medicação que interrompa o sintoma, né, a consequência, vamos tentar achar o que desencadeia esse comportamento. E, na minha opinião, está diretamente ligado à movimentação. Então, para mim, a melhor dica para você tente comprar uma cadeirinha de rodas e tente colocar ela para se movimentar. Mesmo que os movimentos sejam mínimos, mesmo que você ande na sala da sua casa ou na sua calçada, já vai ser um grande elemento adicional para o desenvolvimento, a descarga de estresse mental que essa cachorrinha pode estar tendo, tá bom? Se você tiver dúvida, manda uma mensagem para mim, a gente pode tentar marcar uma consulta com você para ver na prática o que dá para fazer no caso dela, tá bom? Pergunta de número 5 vem da Leila Pereira. A Leila diz: resgatei um filhotinho abandonado na minha calçada, quase morrendo. Cuidei dele e ele se recuperou, mas agora ele não pode me ver que ele rosna pra mim e me dá corrida. Não sei o que fazer, não quero ameaçá-lo mais do que ele já sofreu. Como devo agir para não levar corridas dele? Olha, Leila, essa é uma ótima pergunta, é um caso super comum. Quando a gente adota um cachorro ou adota um filhote em condições miseráveis ou condições muito ruins, existe um estigma que a gente cria na nossa cabeça que é: o cachorro sofreu, eu não quero mais magoar, eu quero que ele tenha uma vida boa. Eu entendo totalmente essa visão. Eu tenho 3 cachorros que eu adotei de rua também. O fato é o seguinte: independente de como foi o passado do seu cão, quando a gente traz um cão para dentro de casa, lógico, a questão de saúde é essencial, você quer trazer esse cão para um estado de saúde mais
saudável, você quer alimentar ele bem, você quer deixar ele dormir num lugar limpinho, ou você quer que ele tome banho e coma uma comida boa. Mas a gente não pode esquecer o seguinte: não é porque você adotou um cão que veio de uma situação miserável que ele não pode ser educado. Pelo contrário, tá, gente? Nunca deixe de educar o seu cão. O que está acontecendo no seu caso em específico, Leila? Você provavelmente se deixou levar pelo seu lado emocional e na sua pergunta você deixa isso muito claro. Você não quer fazer nada que faça com que ele volte para o estado mental dele anterior. A verdade é o seguinte: ele está ótimo e educar ele, orientar ele, não vai fazer com que ele volte para um estado negativo. O que faz com que ele vá para um estado de comportamento negativo é justamente o que está acontecendo agora. O seu cachorro, ele tomou conta da situação de uma maneira, ele está tão bem que ele deixou bem claro quem ele é para você. Então, assim, você está com pena, você está hesitando em educar, em fazer em estabelecer as regras para esse cão, mas ele não hesita nenhum minuto, tanto que ele põe você para correr. Um cachorro que bota para você para correr, ele está deixando bem claro que o território é dele e ele quer que você saia de perto. Então, a verdade é o seguinte: você tem que botar ordem na casa de novo. Não esqueça o fato dele ser resgatado, esqueça o fato do passado dele. O que importa é quem ele é agora. Agora, nesse momento. Nesse momento ele é um cachorro que tomou conta desse ambiente. Eu não sei como que é a dinâmica sua com ele, se ele mora na sua casa, ele vive no seu quintal ou qualquer situação. Mas o fato é, você tem que tomar conta dessa situação de novo. Se o cachorro coloca você para correr, você vai ter que enfrentar isso de frente. Você tem que estabelecer as regras da casa novamente. Você não me deu muita informação para eu descrever, mas assim, eu não sei qual que é a condição da rotina de vocês, não dá para ficar claro nem se ele vive com você dentro de casa ou fora. Mas o fato é o seguinte: 100% estrutura, 100%. Zero liberdade sem supervisão, seu cão tem que te acompanhar o tempo inteiro quando você mandar, onde você quiser que ele vá. Limitar o espaço e a liberdade dele. Se ele põe você para fora, a sensação que eu tenho é que ele tomou conta, ele tem acesso a toda a sua casa. Pelo menos eu estou supondo que seja isso. Então, se você tem um cão que tem esse comportamento, será que faz sentido você dar toda a liberdade para ele ainda? Então, o fato é, limite o espaço dele, liberdade condicional, como eu falei no episódio anterior. O que isso significa? Não é que você vai isolar seu cão num quartinho o dia inteiro. Você simplesmente vai dar a ele a liberdade quando ele merecer. E ao longo desse período você vai educar. É um processo de educação, um processo de orientação. Então, quando você estiver em casa, guia no pescoço, treino, 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 treino. Acabou seus treinos, ritual da alimentação, 100% de estrutura, seu cão sentado te esperando, você oferece a comida, ele come, você tira, treina, você direciona ele para fazer xixi, cocô e você coloca ele de volta no lugar que ele tem que ficar. Então, esse processo vai depender muito de você. Não existe varinha mágica, não existe 1, 2, 3, pá, o seu cão vai parar de correr atrás de você. O que existe é trabalho, dedicação da sua parte, muita consistência e muita persistência para transformar esse quadro, tá bom? Se precisar de ajuda, entre em contato comigo. Pessoal, pergunta de número 6. Pergunta de número 6. Vem da Sandra Newlands. Sandra diz: minha cocker lambe as patinhas até sangrar. Não sei o que fazer com ela. Ela tem 9 anos e nunca fica só. Olha, Sandra, às vezes as pessoas acreditam que os cães que têm esse problema de lambedura excessiva nas patas fazem isso só porque estão sozinhos. Na verdade, gente, existe uma diferença entre o cão estar sozinho e o cão não ter nada para fazer. Meio que dá no mesmo, tá? Então pode ser que você esteja em casa com ela o dia inteiro, mas ao longo do dia você não engaje com ela hora nenhuma. Então, é muito do lado mental do cachorro. A gente não pode cometer o erro, gente, de achar que um cachorro pode ficar o dia inteiro dentro de casa sem engajamento nenhum e ser feliz. Isso não é real. Eu entendo que pouca gente tem disponibilidade de horas a fio para exercitar seus cães do lado de fora, para fazer caminhadas, para levar em lugares diferentes. Eu entendo isso. Mas quando você está dentro de casa com seu cão, não tem desculpa. Você tem que engajar com seu cão e você tem que fazer atividades onde ele participe. Eu falei isso agora na pergunta anterior. Não adianta você estar em casa e o seu cão está sentado do seu lado quando não existe nenhum engajamento entre vocês. Cães que tem, isso é um sinal. Essa lambedura excessiva, se você
Se você classificar isso com o seu veterinário, que não é nenhum problema de saúde, está diretamente ligado ao lado mental. É estresse, é descarga de estresse absoluta. Pode ser reação alérgica? Pode. Tem muito cocker que tem. Então, nunca desconsidere a visita com o seu veterinário. Consulte seu veterinário, faça os exames, veja se não existe nenhuma questão médica envolvida. Se não existir, a minha melhor dica para você é comece já a fazer exercício de engajamento com o seu cão. Eu acabei de responder na pergunta anterior o que isso significa, que significa atividades onde você engaja com ele. Uma atividade que é para vocês dois, não só para você. Assistir televisão não é engajar com seu cão. Dormir na cama com seu cão não é engajar com seu cão. Sentar na mesa para jantar e seu cão no seu pé não é engajar com seu cão. Tá? Engajar com seu cão é uma atividade onde ele participa. Ele participa ativamente. O que é engajar com seu cão? Ensinar o seu cão a sentar, ensinar o seu cão a deitar, ensinar o seu cão a ir para um lugar e ficar, ensinar o seu cão a respeitar abrir e sair das portas, ensinar o seu cão a esperar, ensinar o seu cão a ir lá fora e voltar. Tudo isso é atividade de engajamento, tá? Ensinar seu cão a andar na guia. Tudo que está relacionado ao lado educacional, onde você pode inserir e moldar o comportamento do cão, é processo de engajamento. Agora, se você só quer estar em casa e seu cão simplesmente deitado e você não engaja com ele, ele vai ter estresse da mesma maneira que ele teria se ele estivesse sozinho em casa. Só a única diferença é que você está presente. Mas você está, mas de fato você não está engajando com ele, tá bom? Então leve isso em consideração, veja os meus vídeos, eu tenho vários vídeos, eu faço questão, gente, de fazer bastante vídeo dentro de casa, porque eu sei que fora de casa tem vários exemplos por aí do que você pode fazer. Mas dentro de casa as pessoas acham que não tem essa possibilidade, então eu faço questão de fazer dentro de casa para que vocês possam ver que isso é possível e todo mundo tem a oportunidade de fazer isso em casa um pouco com o seu cão. 3 sessões por dia de 15 minutos, com certeza já vão ajudar bastante, mas depende muito da sua vontade, da sua dedicação em relação ao seu cão, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Pessoal, vamos para a pergunta de número 7, vem da Shirley Peira. A Shirley diz: socorro, tem uma filhotinha de 3 meses, Shih Tzu, muito linda. Ela é super agitada na hora de comer. Quando ela percebe que eu vou dar ração, ela late, chora, pula e come muito, mas muito rápido. Parece um aspirador de pó. Na verdade, ela engole de uma vez. Ela faz as necessidades no tapete na maioria das vezes e algumas fora, mas o problema maior é comer as fezes. Se não limpo rápido, ela come todas as fezes. Ela até leva para caminhada, caminha. Meu marido está horrorizado com esse comportamento. Observação: mora em apartamento, não tem um quintal, ela fica solta pelo apartamento. Ainda não podemos levá-la para fazer as necessidades na calçada, porque não tomou as vacinas exigidas. O que posso fazer para tirar essa mania dela? Olha, Shirley, tem 2 coisas importantes no comportamento dela. Ela tem 3 meses. Um cachorro de 3 meses que já tem esse comportamento de... durante a alimentação, ela já está te conduzindo, ela já está te manipulando. É péssimo cães que comem com muita rapidez. Então, o que você pode fazer para ela comer mais rápido, mais devagar? Primeiro, você tem que interromper completamente esse hábito que ela já começou a criar de chorar, pular e esse grau extremo de agitação quando você vai oferecer a comida para ela. Então, o que você vai fazer? Na hora que você for oferecer alimentação, traga ela para o lugar certo, na guia de preferência. Põe uma guiazinha fininha no pescoço dela agora. Ou você pode interromper ela com a mão mesmo. Mas o fato é, o potinho vai estar na sua mão. Você só vai colocar esse pote no chão quando ela estiver em total silêncio, sentada e olhando nos seus olhos. Como que você vai fazer isso se tornar real? Com paciência. Toda vez que ela chorar, gritar e pular, você não, e você não vai dar essa comida. Você está numa fase onde é muito importante a construção das associações do jeito certo. Então não cometa o erro de criar hábitos no seu cão com os quais você não quer conviver. Então é muito, muito importante que você defina como esse processo de alimentação vai acontecer. Dê a comida, faça com que ela veja a alimentação de uma forma mais relaxada. O processo de alimentação não tem que ser um momento de excitação, pelo contrário. O ritual da alimentação é um momento de relaxamento. Então você vai ter que, a primeira vez que você fizer esse exercício com ela, provavelmente ela vai demorar 40 minutos, 1 hora para se acalmar. O mais importante é você não ceder. Jamais, se você ceder depois de 20 minutos, se você perder a paciência, a mensagem que você vai estar passando para ela é: se eu latir durante 20 minutos, ela vai me dar minha comida. Então você vai ter que
dedicar tempo, energia, paciência e corrija ela mesmo. Como você corrige, fala, toque nela, bote o dedinho nela e fala não. E ela só ganha essa comida quando ela esperar. E aí o que você pode fazer? Diminua a quantidade e sempre deixe o pote no chão na sua frente. Quanto mais tempo ela esperar, melhor. Quanto mais tempo ela esperar para chegar até a comida, mais ela vai ser obrigada a relaxar. Então, você tem um quadro de agitação e excitação extrema, como você lida com isso? Exatamente com o inverso. Calma, tranquilidade e relaxamento. Em relação a comer o cocô, o que acontece? Tem muitos filhotes que vêm de criações onde eu não sei exatamente como é que eles deixam os filhotes expostos e a mãe tem esse hábito de comer o cocô dos filhotes para limpar o ambiente quando eles são muito pequenininhos. É um péssimo hábito, tá? O que eu posso te falar? Você vai ter que estar presente para corrigir. O que você falou aqui tem uma questão muito importante, que ela fica solta no apartamento o dia inteiro. Isso não é bom. Ela tem só 3 meses, ela não tem ainda condicionamento para ter acesso ao seu apartamento todo o dia inteiro. Em relação ao cocô, você vai ter que estar presente para corrigir. Essa correção é a correção mais importante. Ela tem que ter a consequência, a pior consequência possível para ela. Seja um barulho muito alto, seja você encostar nela, seja você ser mais incisivo, mas o fato é comer cocô é um péssimo hábito. Seu cachorro pode desenvolver uma série de problemas de saúde em função disso, além de você viver situações extremamente constrangedoras, que é o que ela já está fazendo, pegar o cocô e trazer para a cama dela. Então, mantenha a área onde ela faz cocô extremamente limpa e faça questão de criar uma consequência que tenha valor quando você pegar ela indo na direção do cocô. Fale mais alto, encoste nela, toque, faça questão de mostrar que isso está errado. Essa correção depende muito de cada cachorro, mas você tem que estar presente na hora. Eu, particularmente, não deixaria ela ter acesso livre pela casa. Eu limitaria o espaço dela, mas, de preferência, eu compraria uma caixa de transporte e começaria a condicionar os horários dela do banheiro. Filhotes vão no banheiro a cada 2, 3 horas. Eu faria isso ao longo do dia várias vezes. E agora é uma hora de supervisão. Você tem que estar presente para você virar esse jogo, você mudar esses hábitos com ela. Mas lembre o seguinte, não deixe de corrigir. Em relação ao comer cocô, o mais importante é você criar uma consequência de valor. Alguma coisa que faça com que ela pense, bom, essa sensação é péssima, eu não vou mais fazer isso. É isso que é importante. As pessoas têm muito receio de falar isso abertamente, mas essa é a realidade. Eu não estou dizendo que você tem que bater no seu cachorro e tem que fazer nada de violento. Pelo contrário, criar uma consequência de valor para muitos cachorros, às vezes, é você encostar nele com seu pano de prato. Isso aqui. Às vezes, isso é uma consequência de valor. Uma consequência de valor, às vezes, é o seu tom de voz que é diferente. Às vezes, a sua linguagem corporal que é diferente. Às vezes, são 2 dedos seus aqui no cachorro. Então, assim, não interprete isso do lado errado, mas essa é a realidade. Hábitos ruins, principalmente como esses, são hábitos que só são eliminados quando você, de fato, cria uma consequência de valor. Seu cachorro tem que entender com muita clareza que isso é um hábito que ele não pode mais continuar a praticar, tá bom? Se você tiver dúvida, entre em contato comigo. Pergunta de número 8, vem da Stephanie Johnny. A Stephanie diz, por que meu cachorro fica correndo atrás do rabo igual um louco? Olha, Stephanie, cães que têm o hábito de correr atrás do próprio rabo, se você levar o seu cachorro no veterinário e você confirmar que não existe nenhum problema médico com ele, provavelmente existe um grau de estresse enorme, seu cão está com muito estresse acumulado e ele não tem muito o que fazer. Então, de novo, é onde entra o engajamento, onde é a parte muito importante de você criar atividades onde o seu cão participe. Isso assim, esse hábito do cão correr atrás do rabo, as pessoas tendem a achar isso engraçado, fazer vídeos, postar na internet, mas, cara, isso é uma das coisas mais tristes que o cão pode passar. Isso é muito estressante, o cão fica num estado mental péssimo, de agitação, de estresse acumulado, é horrível. Então, se o seu cão tem esse hábito, primeiro passo, leve ele no veterinário, veja se a saúde dele está ok, se ele não tem nenhum problema que indique que ele precisa ir ser, de repente, uma questão neurológica, não sei. Se você desconsiderar essa parte, comece a engajar com o seu cão, revise a rotina dele de novo, qual a programação do seu cão, o que é que seu cão tem para fazer ao longo do dia, o que é que ele faz o dia inteiro, ele tem uma programação certinha, ele caminha quantas vezes por dia, o horário da alimentação dele é consistente, o que é que você faz com ele dentro de casa, ou você simplesmente está deixando ele lá para viver a vida dele do jeito que ele quiser. Então,
eu posso apostar que está faltando uma estrutura na rotina do seu cão, está faltando engajamento de seu com o seu cão e está faltando uma rotina mais propícia para o seu cão ficar um pouco mais relaxado. O que isso significa? Toda rotina de equilíbrio tem exercício, tem disciplina e tem afeto também. Então você não pode ter um desses elementos e não ter os outros. Você não pode ter só afeto, você não pode ter só exercício e você não pode ter só disciplina. Você tem que ter os 3 elementos para que seu cão realmente faça parte da sua vida, tá? Como eu não sei tantos detalhes do que você está me dizendo, dá uma olhada nos meus vídeos e vê alguns exercícios que você pode tentar fazer com ele em casa. Mas a minha suspeita é que existem outros comportamentos dele aí que você não descreveu, que também estão relacionados a esse grau de estresse, e o correr atrás do rabo é só a forma que ele encontrou de liberar e de mostrar, né, essa frustração. Mas dá uma olhada nos artigos, é muito importante você reestruturar a vida do seu cão. Isso é só um sinal que ele não está bem, tá bom? Se tiver dúvida, entre em contato comigo, a gente pode marcar uma aula para ver isso de perto, tá bom? Pergunta de número 9 vem da Neide Tex Borges. A Neide diz: oi, meu cachorro é enjoado para comer. Come bem pouco, dou a melhor ração, dou comida, ele só belisca até com a carne, ele é assim. O que eu posso fazer? Olha, Neide, cães que têm pouco apetite, normalmente tem 2 sinais aí para você verificar. Primeiro, qual a programação do seu cão? O apetite do cão, ele vem, como o nosso também vem, quando a gente faz alguma atividade, quando a gente tem alguma coisa para fazer. Quando a gente tem um dia cheio, a gente tem mais fome, a gente almoça e janta e toma café no horário certinho. Quando você sai um pouco da sua rotina, você tende a atrapalhar um pouco a sua agenda de alimentação. E para os cães, principalmente para cães que não tem muito engajamento, não tem muita atividade ao longo do dia, é natural que eles não tenham tanta fome. Então, é importante o seguinte, a gente lembrar: cães adultos, eles não comem o tempo todo como a gente está acostumado a comer. O que eu quero dizer é o seguinte: não é nem tanto a frequência, mas a quantidade. Então, primeiro, revise a quantidade de comida que você está dando para o seu cão. Quando você oferece 1 ou 2 tipos de alimentação diferentes, seu cão não come, primeiro, ele já está te mostrando que ele não está com fome. Então, pare de oferecer a 3ª, 4ª coisa diferente. Segundo, defina os horários que seu cão vai comer. Cães adultos normalmente comem 2 vezes por dia. Então, defina o horário, seja de manhã ou à noite, ou na hora do almoço ou à noite, ou enfim, como você quiser fazer, mas seja consistente com a sua rotina. Então, se for 8 da manhã e 7 da noite, 8 da manhã você vai trazer ele até a comida, você vai oferecer. Espere 15 minutos. Se ele não comeu, você retira a comida e só dá no próximo horário. Não fique com pena e não ache que seu cão vai morrer de fome ao longo do dia. Cães, eles têm a capacidade de passar mais tempo sem comer do que a gente. A verdade é o seguinte: se você quiser que seu cão entre na rotina de alimentação certa, você tem que criar a rotina certa. Você não pode ficar o dia inteiro oferecendo comida para ele na esperança que ele vá comer. Então você tem que deixar claro qual que é a agenda da alimentação. Eu sempre falo uma frase que é: nenhum cão se mata de fome quando tem comida disponível para comer. Então, agende a sua rotina, organize, estruture a rotina da alimentação dele, definindo claramente quais horários ele vai comer. Não é deixar a comida no chão, é você ficar junto, trazer a comida, trazer ele até a comida, não é a comida até ele. Ele tem que vir até a comida e ele tem 10 ou 15 minutos para finalizar aquela refeição. Não comeu, na próxima ele vai comer. Pode ter certeza que se ele pular 2 dias de comida, ele no 3º dia vai comer na hora que você colocar. Então isso é a forma de você deixar claro como funciona o ritual da alimentação. A segunda coisa mais importante que você tem que avaliar é qual a programação do seu cão. O que ele tem para fazer ao longo do dia. Se o seu cão não tiver nenhuma atividade física para fazer, se você não fizer nenhuma atividade de engajamento com ele, muito provavelmente ele não vai ter fome. Então, os cães precisam se sentir úteis, ele precisa ter alguma atividade. Uma caminhada, 2 caminhadas por dia, exercício de engajamento em casa, uma esteira ergométrica, qualquer coisa que movimente ele fisicamente e mentalmente. Cães que têm mais atividade, são mais saudáveis mentalmente, têm uma alimentação melhor. Então, revise esses 2 fatores. Eu tenho certeza que se você colocar essas 2 coisas no eixo, fica mais fácil para você. Ele naturalmente vai começar a se alimentar melhor, tá? Então, se você trabalha o dia inteiro e você não está em casa, veja a possibilidade de contratar um passeador ou alguém que possa vir andar com seu cachorro, ou faça uma rotina você mesma, antes do trabalho e depois do trabalho. O mais importante é seu cão ter atividade. Sem atividade, não vem a fome. E aí o seu cão vai entrar naquele estágio meio de tédio. Não tenho nada para fazer, estou sem fome, não vou comer. Então, isso é mais normal do que as pessoas imaginam. Eu já vi muitos cães passarem por isso.
E eu posso atestar para vocês com toda certeza que no dia que você estruturar a vida desse cão, ele volta a comer direitinho, tá bom? Se tiver dúvida, entre em contato comigo. Pessoal, a última pergunta desse episódio, pergunta de número 10, vem da Tânia Cavalcante. A Tânia diz: por que alguns cães gostam de comer cocô de gatos? São bem tratadas, comem bem, mas basta sentir o cheiro do cocô das gatas que vão rapidinho comer. Olha, Tânia, eu falei nesse episódio ainda sobre a questão do comer cocô. Comer cocô é um hábito péssimo, seja o próprio cocô de cachorro, seja o cocô de gato, de passarinho, seja o que for. Tem uma questão muito importante que envolve isso, principalmente no seu caso, que os seus cães estão comendo o cocô dos gatos, significa que eles estão tendo acesso ao cocô dos gatos. É muito importante que você esteja presente e você supervisione como essa interação funciona. O fato é, se o seu cão tiver acesso ao cocô dos gatos e você não estiver presente, eles vão criar esse hábito, eles vão sempre ir lá comer. Por quê? Olha, existem 1000 teorias por que isso acontece. A gente poderia passar o resto do episódio inteiro debatendo o porquê que isso acontece. Mas o fato é, o porquê acontece não importa muito. O que importa é que você quer que isso pare, que você quer que isso pare agora. Então eu vou falar para você a mesma coisa que eu falei na pergunta anterior, que foi: você tem que supervisionar. E quando você vê que os seus cães vão na direção do cocô do gato, você tem que criar uma consequência de valor. Esse é um dos piores hábitos, assim, no lado de rotina doméstica que os cães podem desenvolver. Então eu vou falar de novo. Consequência de valor é o que vai fazer com que o seu cão interrompa esse comportamento. O que é a consequência de valor? Depende de cada cão. Pode ser um toque, pode ser uma correção na guia, pode ser um paninho de prato em cima dele, pode ser um barulho mais alto, pode ser um tom de voz diferente. Eu só posso te dizer o que vai funcionar com o seu cão se eu estiver na presença dele. Mas o fato é, você conhece o seu cão como ninguém e você vai saber o quão sensível ele é. Você vai ter que criar essa consequência de valor e para você fazer isso você tem que estar presente. Então, se você não estiver presente em boa parte do seu dia, seus cães não têm que ter acesso ao lugar onde seus gatos fazem cocô. Isso é prevenção, tá? Treino é você estar presente, supervisionar e corrigir no ato que aconteceu. O seu time é o mais importante, é você corrigir no momento que você vê que o seu cão vai naquela direção. Então, crie consequência de valor. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Não existe mágica, não existe outro jeito de corrigir isso. E não se prenda no porquê. O porquê não vai resolver seu problema. Então, várias pessoas vão te dar respostas diferentes, pode ser por uma série de coisas. Algumas pessoas dizem que é uma questão do tipo de alimentação que o cão tem, ou as fezes de outro animal têm cheiro diferente. Fato é, nenhuma dessas respostas vai resolver seu problema. O que vai resolver seu problema é supervisão, treino, criar consequências de valor e criar novas associações. Então, o que é que você quer? Que toda vez que o seu cão veja o cocô do gato, que ele já vá na outra direção. É isso que você quer, esse é o objetivo final. Então, a consequência de valor tem que ser uma consequência num ponto que toda vez que o seu cão pensar em se aproximar do cocô dos gatos, ele já tem aquela associação do tipo, cara, isso é ruim, eu vou sair fora. É isso que você quer, tá bom? Se você precisar de ajuda, entre em contato comigo, a gente pode marcar uma aula e ver isso na prática com você, tá bom? Pessoal, agradeço a todos que participaram. A gente acabou fazendo o episódio 2 o episódio 7 dobrado, porque foram o dobro das perguntas. Agradeço a todo mundo que está participando. Para quem ainda não conhece como esse programa funciona, todo domingo eu posto uma foto no Instagram e no Facebook dizendo perguntas e respostas, faça sua aqui. Às vezes eu escrevo, tá na hora de fazer as suas perguntas sobre o comportamento canino. Fiquem de olho nas redes sociais. Instagram e Facebook vai ter a mesma postagem sempre no domingo. As suas perguntas têm que estar ou nos comentários do Instagram ou do Facebook, apenas nessa foto, tá, gente? Senão eu fico perdida e não consigo achar as perguntas de vocês. Essa é a forma de eu canalizar e ver todas as perguntas de vocês pra gente poder pôr nos episódios certinho. Agradeço a todos que estão participando e a gente se vê em breve no episódio da semana que vem. Obrigada, pessoal.